Sexta-feira, 5 de maio de 2023. Veja os destaques dessa edição. Grandes crateras ameaçam engolir cidade brasileira. 7 pessoas já morreram ao cair dos barrancos. Preparativos finais para a coroação do Rei Charles. Cerimônia de mais de 1000 anos será pela segunda vez televisionada. PM de Santa Catarina comemora 188 anos. Corporação recebe 23 novas viaturas e concurso deve abrir vagas para mais de 500 soldados e oficiais. Saúde. Pacientes com câncer são prioridade no mutirão de cirurgias, conforme determina a legislação. E você vai ver ainda. O OMS suspende alerta pela pandemia de Covid-19. Entidade considera que o vírus está controlado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 20 horas e 5 minutos. O Brasil precisa investir 0,5% do PIB para atingir as metas climáticas. A afirmação é do Banco Mundial. Os investimentos para cumprir as metas climáticas e desenvolvimento têm prazo até 2050. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. A conclusão é de um relatório do Banco Mundial publicado nesta quinta-feira, que estima que a floresta amazônica pode ser salva. De acordo com o relatório sobre o clima e desenvolvimento, o país pode se tornar uma potência global de energia limpa e salvar a Amazônia, com um plano de desenvolvimento que produza mais alimentos, usando menos terras e que melhore a proteção das florestas. O tempo está se esgotando, já que as crises climáticas poderiam empurrar entre 800 mil a 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema até 2030. É o que adverte o diretor do Banco Mundial para o Brasil. O relatório explora como o país pode, ao mesmo tempo, satisfazer seus objetivos de desenvolvimento sustentável e reduzir as emissões para cumprir as metas, como acabar com o desmatamento ilegal até 2028. O banco considera crucial que o Brasil acelere os investimentos rumo a um crescimento resiliente e de baixo carbono. E a Organização Mundial da Saúde anunciou nesta sexta-feira o fim da emergência em saúde sobre a pandemia de Covid-19, que deixou pelo menos 20 milhões de mortos no mundo. Ao considerar que é suficiente o momento em que estamos passando, ou seja, o vírus está controlado. A pandemia da Covid-19 levou o mundo a uma série de medidas sanitárias drásticas. Os especialistas ouvidos pela OMS consideraram que era um momento de passar para uma gestão a longo prazo da pandemia, apesar das incertezas que subsistem sobre a evolução do vírus. Em 3 anos, a Covid-19 virou nosso mundo de cabeça para baixo. Quase 7 milhões de mortes foram relatadas à OMS, mas sabemos que o número é várias vezes maior, pelo menos 20 milhões. O nível máximo de alerta da OMS foi declarado em 30 de janeiro de 2020, poucas semanas após a detecção na China dos primeiros casos da doença viral respiratória, contra a qual não havia tratamento específico e nem vacina. Várias nações já levantaram estado de emergência contra o coronavírus no mundo. Agora vamos de notícias internacionais. Um deputado ucraniano e um oficial russo se enfrentaram fisicamente durante uma conferência diplomática na capital da Turquia. O confronto começou após o representante de Kiev abrir uma bandeira atrás de uma integrante da delegação de Moscou. Um vídeo postado na conta do Facebook do parlamentar ucraniano Oleksandr Marikovsky mostrou o momento do confronto físico entre ele e o oficial russo durante uma assembleia parlamentar da Cooperação Econômica do Mar Negro em Ankara. O enfrentamento ocorreu na quinta-feira e começou com o deputado ucraniano estendendo uma bandeira do seu país atrás de uma delegada russa que estava sendo entrevistada.
O secretário da delegação russa, Valery Stavitsky, reagiu e tomou a bandeira do país vizinho e alvo da investida militar do Kremlin. O ato desencadeou uma perseguição e um confronto físico que só terminou após o deputado ucraniano recuperar a bandeira. Marikovsky pertence ao partido O Servo do Povo, o mesmo do presidente Volodymyr Zelensky. O episódio acontece em meio à escalada de tensão do conflito entre os dois países, depois que Moscou acusou Kiev de um ataque com drones contra o Kremlin. A Ucrânia rejeita a acusação. E a Força Aérea Ucraniana anunciou na noite desta quinta-feira que um drone abatido quando sobrevoava Kiev era dela. Já no sul da Rússia, um ataque com drones causou um incêndio em uma refinaria. Na guerra na Ucrânia, os drones estão tendo um papel estratégico. Russos e ucranianos estão usando esse tipo de dispositivo. Nesta quinta-feira, mais um ataque foi realizado com essas aeronaves. Desta vez foi uma refinaria no sul da Rússia. O incêndio no tanque da refinaria, no sul do território de Krasnodar, começou após um ataque de um drone não identificado, disse um oficial, na aldeia vizinha de Volna. Um incêndio semelhante em um depósito de petróleo cobriu a área de 1.200 metros quadrados. As autoridades também atribuíram o incidente à queda de um drone. O incidente se soma a uma série de recentes ataques de drones anunciados pelo Kremlin, incluindo um que foi descrito como uma tentativa de assassinar o presidente Vladimir Putin na quarta-feira. Em Kiev, a Força Aérea Ucraniana anunciou na noite de quinta-feira que o drone abatido quando sobrevoava a capital era dela. A Força Aérea explicou que o drone perdeu o controle durante um voo programado. E Charles III será oficialmente coroado rei amanhã, em um serviço religioso solene, 8 meses após a morte da mãe, a Rainha Elizabeth II. A coroação será a primeira na Grã-Bretanha em 70 anos e apenas a segunda na história a ser televisionada. Deus salve o rei. 70 anos depois, em um reino bem diferente, uma cerimônia se repete. O filho de Elizabeth II, a mais longeva rainha britânica, sobe oficialmente ao trono, Charles III. Ele será o 40º monarca reinante a ser coroado na abadia de Westminster de Londres desde o rei William I, em 1066. Fora do Reino Unido, o monarca também é rei de 14 outros países da comunidade britânica, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. King Charles's coronation will be much smaller. There will be just over 2,000. A coroação do rei Charles será muito menor. Haverá pouco mais de 2.000 convidados, enquanto em 1953, para a coroação da rainha, havia mais de 8.000 pessoas sentadas na abadia, de nível em nível, subindo quase até o telhado. Dá para descrever a coroação de 1953 como o último viva para o Império, porque a Grã-Bretanha ainda tinha colônias em todo o mundo. Muitos dos convidados são de países que hoje fazem parte da comunidade britânica. In countries of what is now the British Commonwealth. Public opinion suggests there is less. A opinião pública sugere que há menos apoio à monarquia. O palácio é sempre sensível a essas mudanças na opinião pública. Por isso, não quer que a coroação seja uma ocasião muito cara ou extravagante. To be a very expensive or extravagant occasion. O ritual da cerimônia em si permanece essencialmente igual há mais de 5 anos. Mas, pela primeira vez na história, haverá meninas entre os alunos bolsistas, conhecidos como King's Schools, da exclusiva Westminster School. Em 1953, essa escola no centro de Londres era exclusiva para meninos. A rainha consorte Camila será coroada com uma coroa que foi confeccionada em 1911 para a rainha Mary, bisavó de Charles III. Ela será a primeira rainha consorte em quase 3 séculos a modificar uma coroa já existente em vez de encomendar uma nova. I would expect this to be a very spiritual event because King Charles himself. Espero que este seja um evento muito espiritual, porque o próprio rei Charles tem uma crença religiosa muito forte. A coroação é presidida pelo arcebispo de Canterbury. Será um rito da Igreja da Inglaterra, incluindo uma comunhão no meio da cerimônia. O rei é ungido pelo arcebispo de Canterbury com óleo sagrado trazido de Jerusalém. Mas eu também esperaria um papel proeminente para representantes de outras religiões. Os preparativos para a festa deste sábado em Londres foram intensos para os 4.000 britânicos
e tropas que participam da coroação, diante dos 29 mil membros das Forças Armadas da procissão em 1953. O desfile de volta ao Palácio de Buckingham de Charles III será um evento bastante reduzido. Pouco menos de 4 mil militares vestidos com uniformes de gala. Inclusive, as bandas musicais vão acompanhar o rei e a rainha Camila. Estou muito confortável, já que nossos cavalos estão prontos para o trabalho da procissão. Eles fizeram muitos ensaios nos últimos 12 meses. Tivemos de acostumá-los aos diferentes ruídos, sons e bandas que eles vão experimentar no dia. A coroação de Charles III, de 74 anos, será limitada a pouco mais de 1 hora, bem menos do que as 3 horas da mãe, e será a segunda da história a ser televisionada. O evento terá elementos modernos, como uma carruagem climatizada e óleo vegano, um ritual que também aposta na participação dos súditos. Há um incentivo do Conselho Central de Sineiros da Igreja chamado Toque para o Rei para tentar recrutar o maior número possível de novos profissionais para tocar na coroação. Toladores de sino sempre tocam nas celebrações reais, sejam elas quais forem. Adoramos uma desculpa para ter muitos toques extras. Não é fácil e exige algum aprendizado. Muitas vezes calculamos que são necessárias cerca de 10 horas de ensino para que você seja capaz de tocar o sino confortavelmente e controlá-lo bem por conta própria. Centenas de milhares de pessoas devem presenciar a coroação pelas ruas de Londres. Mas nem todo o país está entusiasmado com a pompa e a ostentação da tradição que remonta ao século X. Eu acho que muitas pessoas da minha idade não ligam realmente. Não é como se não nos importássemos, apenas meio que não é importante para nós. É uma daquelas coisas que está acontecendo de novo. Não é nada realmente especial, porque não acho que fomos criados com a ideia de que a realeza fosse algo incrível, apenas uma característica do nosso país. Embora uma pesquisa recente tenha mostrado que a maioria dos britânicos quer manter a monarquia, o apoio entre os jovens é baixo. Apenas 30% dos súditos entre 18 e 24 anos. Quando questionado sobre a próxima coroação, o número é ainda menos favorável para a monarquia. 75% na mesma faixa etária disseram que não estavam interessados. Com a popularidade em baixa, Charles deve esperar que Deus continue a salvar o rei. E você vai ver a seguir a cidade brasileira que pode ser engolida por grandes crateras. PM de Santa Catarina comemora 188 anos e governo anuncia concurso para 550 novos soldados e oficiais. E você vai ver ainda a lei que garante que pacientes com câncer tenham preferência em cirurgias eletivas. Reggae na Casa Amarela pra dançar. Reggae na Casa Amarela pra dançar. Vai na TV. É pra dançar, é pra curtir, é pra saber mais um pouco da história do Nós na Aldeia. Cadu, conta pra eles. É isso aí, podcast na atividade nessa sexta-feira, 9 horas da noite, a estreia com Nós na Aldeia. Olha só, vai ser esse clima de animação mesmo. Essa é a vibe do podcast. Oi, a vibe não? Ei, Nossa. não dorme, tá pra vocês, Gi. Chega junto. Valeu. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas e 22 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Um fenômeno pouco comum ameaça engolir uma cidade no interior do estado do Maranhão. Enormes crateras provocadas pela erosão no solo estão aparecendo no perímetro urbano e deixando os moradores da região afetada com medo, sem saber sobre o próprio destino.
Os buracos gigantescos impressionam na pequena cidade amazônica de Buriticupo, no interior do Maranhão. Segundo especialistas, o avanço das chamadas vossorocas, que significa terra rasgada em tupi-guarani, foi provocado pela falta de planejamento urbano e pelo desmatamento agressivo. O processo se deu com uma exploração madeireira intensa nas últimas décadas, que tirou a capacidade do solo arenoso de absorver a umidade. A poucos passos do precipício, Deusimar Batista estende as roupas debaixo do sol. Não sobrou nada ao redor do jardim. A casa vizinha e a rua que passava em frente à propriedade dela foram engolidas pela terra. Quando está chovendo, eu não durmo, eu passo a noite toda acordada, não tem? Porque eu tenho medo de desabar ali ou aqui, qualquer hora. Eu tenho muito medo, né? As vossorocas costumam se expandir a cada chuva forte no município, que começou a crescer na década de 1970 com um projeto para o assentamento de trabalhadores rurais. As erosões surgem como pequenas rachaduras no solo e vão crescendo até virarem grandes crateras que, vistas do alto, parecem canyons e avançam engolindo pedaços da cidade de 70 mil habitantes. A gente está aqui mesmo porque não tem para onde a gente ir, não tem? Porque se eu tivesse condição, eu já tinha comprado outra casa mais para cima, mas eu não tenho condição nenhuma. Aí só tem que esperar mesmo em Deus, né, para ajudar a gente. Então nós se preocupamos, porque de momento isso aqui pode desmoronar tudo. E nós é que vamos morrer. E o prefeito não faz nada. A Prefeitura de Buriticupo decretou o estado de calamidade pública em 26 de abril, em uma tentativa de obter recursos estaduais e federais para iniciar obras de contenção das erosões. Alguns especialistas apontam que, se as causas não forem contidas, em 30 ou 40 anos, a cidade pode desaparecer. O prefeito acredita que ainda há uma solução. Não, a cidade não tem o risco de desaparecer. Tá certo? A gente sabe que o avanço dela desordenado pode sim provocar várias dificuldades ainda maior para o município, mas com as ações que têm sido tomadas, tanto do governo municipal, estadual e da própria esfera federal, a cidade não vai desaparecer. Obras de drenagem profundas, obras de reconstrução, de recomposição estão prestes a iniciar na nossa cidade. De acordo com as autoridades, nos últimos 30 anos a terra engoliu cerca de 50 casas e mais de 300 correm o risco de desabar. Na última terça-feira, um policial aposentado teve um braço quebrado e uma fratura exposta no pé esquerdo após cair em uma vossoroca de 80 metros. Buraco aqui, resgatando meu pai. Tornozelo, né? O nome dos guerreiros. Soldado Eduardo, soldado José e soldado Davi. Beleza. Já imobilizou uma? Estamos mobilizando aqui, o braço já tem mobilizado e a perna que a gente está tentando mobilizar aqui para Show. Vamos tentar fazer o resgate aqui. Ao todo, 7 pessoas já morreram após caírem em uma das 26 vossorocas presentes na cidade. E a PM de Santa Catarina está comemorando 188 anos. Um ato realizado nesta sexta-feira marcou a data. A solenidade foi realizada na Academia da Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis. No ato foram entregues viaturas, assinados decretos de investimento, além de entrega de medalhas e de atos de promoções de praças e policiais ao posto subsequente. E hoje nós comemoramos 188 anos cuidando das pessoas todo dia. E é uma grande homenagem, né, ter todas essas pessoas aqui, autoridades, o nosso governador, vindo aqui dedicar um pouco do seu tempo àquele profissional que dedica a sua vida, o seu tempo para cuidar das pessoas do povo de Santa Catarina. 23 novas viaturas foram entregues para o patrulhamento e a manutenção da ordem pública das rodovias estaduais. O valor do investimento estadual para a compra das viaturas foi de R$ 5,6 milhões, com recursos do convênio firmado entre a PM e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado. Durante o ato foi autorizado o início do processo seletivo para uma realização de um concurso para ingresso de 550 novos policiais que serão incluídos em 2024, após o processo de seleção e treinamento. Serão 500 alunos soldados e 50 alunos oficiais. Todo o investimento que se faz na Polícia Militar de Santa Catarina é investimento em pessoas, investimento em quem cuida das pessoas, em quem zela pela segurança de todos. Então a nossa Polícia Militar de Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. Ela se destaca todo ano, a todo momento,
pela qualificação profissional e pela qualidade do serviço que presta. Então eu estou aqui para aplaudir a Polícia Militar de Santa Catarina, que faz 188 anos hoje, uma história honrada, uma história de incluir pessoas que são brasileiros, que deram a sua contribuição para cuidar desse estado maravilhoso. Então eu vim aqui para abraçar os policiais femininos, os policiais masculinos e todas as forças de segurança para dizer que eu tenho muito orgulho em ser governador do estado de Santa Catarina que tem uma polícia com essa qualidade. Viva a Polícia Militar de Santa Catarina! As cirurgias eletivas realizadas em Santa Catarina, que têm o objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes, têm dado prioridade para as pessoas diagnosticadas com câncer. Há mais de 10 anos entrou em vigor a Lei dos 60 dias, que garante ao paciente com câncer o direito de iniciar o tratamento no Sistema Único de Saúde em no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença. Em Santa Catarina, o esforço é para que a lei seja respeitada. Inclusive, desde o lançamento do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, foi determinado que os pacientes oncológicos recebam prioridade no atendimento. O CEPOM ele tem uma capacidade de fazer cirurgias de alta complexidade, cirurgias oncológicas, né? Então, em várias especialidades. Dentro delas, a gente fez os mutirões que foram feitos de cabeça e pescoço, vindo os pacientes principalmente dos hospitais da região, foram feitos no mês retrasado, e agora a gente está com planejamento para fazer um mutirão de urologia. São cirurgias complexas, cirurgias oncológicas, e o hospital, além dos movimentos, além das cirurgias que normalmente a gente faz também a esses mutirões. 6.486 pacientes com câncer passaram por cirurgias desde o início deste ano. Para isso, o CEPOM, que é referência no estado em tratamento de câncer, tem investido em melhorias na estrutura e na equipe, principalmente na contratação de profissionais da área cirúrgica. O CEPOM aumentou o número de oferta de algumas especialidades. Por exemplo, a gente contratou mastologista, contratou urologista, tem contratado também da parte clínica, hematologistas. Então tem aumentado profissionais, o número de profissionais, principalmente na área cirúrgica. A gente tem feito isso para otimizar e aumentar a oferta de procedimentos cirúrgicos para a população. Entre estes mais de 6.000 pacientes está o seu José, de 58 anos, que foi diagnosticado com câncer no intestino. E devido a algumas complicações, passou por 4 procedimentos cirúrgicos nas últimas semanas no CEPOM. Eu vejo de forma divina, eu vejo a mão de Deus sobre essa estrutura. Vejo a mão de Deus sobre todos, envolvendo todos os profissionais, envolvendo toda a estrutura, toda a sociedade. E vejo o comprometimento do ser humano em cada um fazer a sua parte. Os cirurgiões, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal da logística, da alimentação. Então eu vejo um comprometimento, um entendimento do tamanho da responsabilidade que está sobre os ombros de cada um. Atualmente, a fila de pacientes oncológicos que aguardam por cirurgia e que deram entrada antes de 30 de janeiro soma 762 pessoas. São pacientes que, por razões variadas, ainda não puderam realizar o procedimento, seja por estar em tratamento quimioterapêutico ou radioterapia, ou ainda por quadro gripal. Ultimamente a gente tem batido recordes nos procedimentos cirúrgicos. O CEPOM foi inaugurado o centro cirúrgico em 2018. Desde 2018 até agora ele vem numa crescente de complexidade, de melhoria do centro cirúrgico, de profissionais, né? E agora nesse último mês de março a gente conseguiu bater o número de recordes de cirurgias no CEPOM. E esperamos continuar nesse número ou até aumentar um pouco mais essa quantidade de pacientes operados. Só nesses mais de 2.000 pacientes deram entrada em busca de tratamento de câncer. Estes estão recebendo acompanhamento, já realizaram as consultas e seguem em tratamento, para caso necessário, passar por cirurgia no tempo certo. Afinal, essa doença exige que o tempo seja bem administrado, para que todos possam voltar a ter uma vida normal. A oncologia tem uma coisa que a gente não pode esperar, né?
A paciente com problemas oncológicos, ele tem o tempo, é tempo sensível, a gente diz que a cirurgia é tempo sensível. Então, a gente tem que fazer o quanto antes os procedimentos. Lógico, existem alguns procedimentos que podem esperar uma demanda um pouquinho maior e outros têm uma demanda muito mais rápida. Então, a gente consegue selecionar esses pacientes, os que precisam de um atendimento mais rápido, mais otimizado, o CEPOM tem essa qualificação e consegue fazer isso. Eu vou estar voltando ativa, podendo pegar, fazendo um pouco de pesado. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de pedalar, eu gosto de andar de bike. Eu gosto de andar de mountain bike, então para voltar essa vida normal lá por agosto, setembro, por aí, então, mas a vida ativa na igreja, eu desejo voltar daqui a um mês, daqui 2 meses, se Deus assim o permitir. E nesses últimos dias, a política brasileira anda bastante agitada. E já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira, que nos traz mais informações, em especial as vagas para a CPMI, que irá investigar os atos do dia 8 de janeiro. Como ficaram as divisões, Tiago? Olha, Marcelo, realmente, como você falou, boa noite, né? A semana foi movimentada em Brasília, a gente falou bastante sobre política nessa semana, tanto é que eu não viria hoje, eu viria só no sábado, né, na nossa edição especial, mas tive que vir para complementar as informações para a nossa audiência, que é prioridade. Ficaram assim, como você me perguntou, ficaram assim a divisão, né? A gente já esperava, obviamente, né, a maioria ficou com o governo, como o presidente Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco lá no Senado. O governo teria a maioria, a gente já sabia disso, né? Inclusive no Senado, a mesa diretora confirmou que a oposição irá perder 2 cadeiras na comissão. Na Câmara, o presidente da casa terá a maioria, já no Senado a maioria será para a base governista. É o que a gente vai ver agora na imagem, como que ficou essa distribuição nas 2 esferas, no Senado e na Câmara. A gente começa com a Câmara. O bloco que terá mais parlamentares, mais deputados, portanto, é União, PP, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade Patriota, fica com 5 cadeiras, 5 vagas. MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC ocupam 4 vagas. Portanto, Arthur Lira, bloco de Arthur Lira com a maioria aqui na Câmara até esse momento, né? O Partido Liberal, o PL, que é a oposição, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 vagas. PT, PCdoB e Partido Verde com 3 cadeiras, 3 vagas. E o PSOL e Rede, que fazem parte da base de governo, 1 vaga. Portanto, total são 16 cadeiras, 16 vagas. A gente fica governo, a princípio, com 4 vagas. E os outros blocos, né, compondo a União Brasil, PP, PSDB, aqui no outro bloco MDB, PSD, com 4 vagas. Portanto, base do presidente da Câmara, 9 vagas. Claro que vai haver negociação, a gente pode dizer aí que no patamar que a gente vem avaliando a política nacional, o governo continua com a maioria, até porque, né, mesmo que tivessem mais partidos posicionando a favor da oposição, os números aqui desses 2 blocos, que tem muitos deputados sinalizando com o governo, é bem maior. Agora a gente vai ver como é que ficou o Senado Federal, né? Também são 16 vagas, 16 cadeiras, porque essa é uma comissão parlamentar mista de inquérito, por isso é CPMI. Quando é CPI, ela ocorre só no Senado ou só na Câmara. Essa é uma comissão mista, uma parlamentar de inquérito mista. Aqui a gente vê um cenário diferente, o governo com a maioria. Por quê? Porque MDB, União, Podemos, PDT e PSDB ficaram com 6 vagas, PSD, PT, PSB e Rede com 6 vagas. Partidos, a dúvida aqui, claro, que é a União Brasil e o MDB, né? Mas a gente sabe que no andar da carruagem, o governo tem a caneta na mão, o governo tem o diário oficial, o governo tem uma série de regalias que pode beneficiar os senadores na questão de voto. Mas os parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, devem votar em blocos. Portanto, esse é um detalhe que
é muito importante nessa situação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O PL e o Partido Novo ficaram com 2 cadeiras, 2 vagas, o PP e o Republicanos com 2 vagas. Portanto, 4 votos aqui em bloco para a oposição e a maioria esmagadora, 12 votos aí para o governo, na dúvida aí entre os senadores do União Brasil e do MDB. Então, cenários diferentes, mas as duas esferas, Senado e Câmara, caminham, trabalham a favor do governo federal, é o que mostra essa distribuição. Ontem houve polêmica lá no Senado, principalmente. O Partido Novo havia sido retirado tanto na Câmara como no Senado, mas voltaram atrás e conseguiram encaixar o Partido Novo. Era uma manobra que ia até, inclusive, beneficiar o PT, colocando uma vaga a mais para o Partido dos Trabalhadores. A expectativa agora está na diretoria e na relatoria. Essa será a grande discussão a partir de hoje, já que a gente tem os nomes definidos, né? As cadeiras definidas. Fala-se em nomes neutros, até porque a base governista não pode assumir as 2 cadeiras ao mesmo tempo. Isso pode impactar até no resultado final dos trabalhos. Agora, essa neutralidade é só para grego ver, né? É pouco provável que isso aconteça, principalmente com esse cenário que eu mostrei, né? E essa CPMI será, sim, mais um circo para o Brasil ver, como foi lá a CPI da Covid-19. Quem fica com a presidência vai poder filtrar e direcionar muita coisa, a gente sabe disso, mas vai ter que aceitar muitos pedidos. A gente precisa saber o que G. Dias sabia, o que o Flávio Dino sabia, por que não agiu naquele dia, o que o Lula sabia dos atos e também quem foram os financiadores do movimento, que já está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. E a comissão, a meu ver, terá um papel mais importante em saber se está se cumprindo o devido processo legal e se por acaso o judiciário falha ou se o judiciário está ou não politizado. É esse o trabalho que se espera, um trabalho complementar, já que sabemos que a CPMI não tem papel de punição, mas pode pautar uma investigação, seja no Supremo ou na Polícia Federal, dependendo da análise. Nesse caso, os atos de 8 de janeiro, a gente sabe, estão sendo conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, portanto, todo o trabalho da CPMI pode direcionar mandados ou até mesmo investigações novas lá no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Mas antes da gente encerrar, chegou notícia agora, informação importante, 8 horas e 40 minutos, a gente está ao vivo, né? A gente falou sobre o PL da censura, né? Conhecido como fake news, que a gente combinou aqui que vamos tratar editorialmente como PL da censura. É que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento no plenário da Corte uma ação que questiona pontos do novo Marco Civil da Internet. Era um processo que já estava lá engavetado e ele decidiu agora do nada, assim, né, coincidentemente, tirar das gavetas. Dias após aí esse processo que a gente acompanhou, a Câmara dos Deputados iria colocar em votação, removeu porque o governo sabia que não venceria o projeto, não passaria o projeto adiante, né? Porque depois da Câmara ele iria para o Senado Federal. Em meio a essa pressão das Big Techs, que também ocorre, a gente falou aqui sobre o Google, a Meta, que se posicionaram contrário a esse PL, e as outras grandes redes de TV e jornais em circulação nacional e até mesmo de portais de notícia se posicionaram favorável ao projeto e não sofreram nenhuma sanção, enquanto as Big Techs sofreram sanções, né? Então, em meio a toda essa pressão, o Dias Toffoli decidiu tirar esse processo da gaveta, colocar para ir à votação após esse projeto da censura ser retirado de pauta na Câmara dos Deputados. A retomada da análise do caso, contudo, depende da presidente do STF, a Rosa Weber, colocar o processo em pauta. Por enquanto, né, segundo uma fonte informou para a agência Reuters, não há previsão que isso possa ocorrer mais neste mês. Um dos pontos aí bem discutidos, né, no Supremo diz respeito à responsabilidade civil das plataformas por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, caso não cumpram uma ordem judicial para a remoção dele. Então, é bem o que o projeto do governo pede, o PL da censura pede, e o Dino já deixou bem claro, dando entrevistas, de que sem votos
né, sem os votos lá na Câmara para passar adiante, ele disse que o STF e o governo irão regular a internet, abre aspas, na marra. Portanto, não há mais dúvidas que esse projeto tem interesse total do governo e como não passou na Câmara e tudo indica que o Arthur Lira não deve colocar novamente em votação, misteriosamente o ministro Dias Toffoli tira da gaveta um projeto que tratava do Marco Civil, que já foi aprovado, já está em vigor e o Marco Civil, inclusive, regula essa situação. Bom, infelizmente a gente está no Brasil, todo dia uma novidade, todo dia uma bomba cai para quem cobre política, principalmente uma bomba cai em Brasília. Antes de encerrar, Marcelo, queria te perguntar se tu conhece a banda Nós na Aldeia. Nós na Aldeia? Nós na Aldeia. Claro que conheço, Tiago. Já esteve conosco aqui, gravando, né? E creio que tem novidades aí, tem muita coisa boa a respeito desta banda que já participou aqui no Backstage. Que aliás você não pode perder de assistir. Backstage é esse programa musical. Não, é o Natividade. Natividade hoje. Natividade? Então foi um podcast. Podcast, exatamente. Olha só. Temos bastante coisa então na Pix News. Já fiz a minha propaganda do Backstage, né? Que o pessoal não pode deixar de assistir. Aliás, se você tem uma banda e tem nessa banda músicas autorais, entre em contato conosco aí. Esse programa foi criado justamente para trazer ao público esses grandes talentos que estão por aí no Brasil. E também o Natividade, que nesse caso, né, entrevistou aí a banda Nós na Aldeia. É isso mesmo. 2 integrantes da banda estiveram conversando com o Cadu e com o Nativinho, né, falando um pouquinho do projeto da banda, né, uma banda que fez muito sucesso, né, tem sucessos até mesmo nacionais, é uma banda regional, mas tem músicas desse alcance e estarão hoje, logo após o PubTech, então na sequência vem agora o PubTech e depois do PubTech vem Natividade inédito com 2 integrantes da banda Nós na Aldeia. E como você falou, o Backstage realmente é um sucesso, quem tem banda, tem interesse em participar, entre em contato com a nossa produção lá nas nossas redes sociais, é só seguir o Pix, @PixTVHD, entrar em contato, mandar mensagem inbox no Instagram, no Facebook, que a nossa equipe vai entrar em contato. Eu fico por aqui, a gente se vê amanhã, né, 8 horas, no Pix News especial de sábado. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Tiago. E já sabe então, né? Você fica ligadinho aí na programação da Pix News, aliás, da Pix TV. Pix News é comigo todos os dias ao vivo. Inclusive aos sábados numa edição especial para você. Ligadinho então, Backstage, já falei, né? Essa oportunidade aqui da Pix TV para novos talentos e também o Natividade com essa banda aí, Nós na Aldeia. E você pode conferir tudo isso nas nossas redes sociais. Você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube, é só procurar Pix TV HD e mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.